Projeto Abrace um Autor apresenta Podcast Literário. Episódio de hoje: Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, poema Dissolução. Vocabulário. A palavra tatear significa tomar conhecimento de um objeto pelo tato. Aprouve quer dizer causou prazer, agradou. É o pretérito perfeito terceira pessoa do singular do verbo defectivo aprazer. Findar quer dizer chegar ao fim, acabar. Confluente é aquilo que flui junto, que converge com o outro para um ponto comum. Unânime é o que exprime acordo ou concordância geral. Perene é o que é eterno, perpétuo, que permanece, que não sofre interrupção. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados, vazio de quanto amávamos, mas vasto é o céu. Povoações surgindo do vácuo, habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando, e aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não me oprime. Assim a paz, destroçada, vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo é suave. Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast analisando a obra Claro Enigma do autor Carlos Drummond de Andrade. O primeiro capítulo se chama Entre o Lobo e o Cão e o poema analisado será o Dissolução. Sempre que for analisar uma obra, é importante que a gente preste atenção ao título da obra e no contexto em que ela está inserida, pois dessa forma ficará bem mais fácil de ser compreendida. O título do livro é paradoxal, e para quem não sabe, paradoxo é uma figura de linguagem que indica contradição e oposição aparente. Então, como pode ser claro um enigma e vice-versa? Essa figura de linguagem também pode ser conhecida como o oxímoro. Referente ao contexto histórico, o livro foi publicado em 1951, período pós-Segunda Guerra e Estado Novo aqui no Brasil, e após 6 anos da publicação do poema Rosa do Povo, a rosa que simbolizava a esperança que brotava no asfalto da cidade em meio ao caos mundial. O nome do primeiro capítulo também não foi escolhido por acaso. Entre o Lobo e o Cão já nos remete do que o livro vai tratar, sobre o que o livro vai acompanhar. Assim como em Claro Enigma, lobo e cão são dualidades. Enquanto o lobo é um animal solitário, o cão é um animal companheiro. Então é possível perceber que nessa obra é a hora do autor se voltar para ele, remetendo sua família, suas questões pessoais e também a hora de ele homenagear outros autores. Agora vamos analisar parte por parte do poema. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite. Então a temática da primeira estrofe do poema já nos remete a uma solidão, a um poema solitário, um poema escuro. A primeira palavra escurece e que não seduz para ele pegar sequer uma lâmpada para iluminar, né? Então para ele é uma questão de contentamento, para ele esse aprouve ao dia findar é agradável para ele que o dia se finde, né? Que o dia se acabe, para que assim ele possa aceitar a noite. Com ela, aceito que brote uma ordem, outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Então, com essa noite, ele aceita que brote
uma ordem de seres e coisas que eles não conhecem e ele fica de braços cruzados. Mas esses braços cruzados não significam desistência ou desencanto por parte dele. O autor se sente dispensado de salvar o mundo com a sua poesia. Então ele não se vê mais na obrigação de ter que salvar o mundo com a sua poesia e dar esperança ao povo. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Então agora ele não nos traz mais os amores e questiona sobre as povoações. E ele contesta, ele se questiona se ele está inserido em alguma perante ao cenário que se encontra, né? Então, por conta de não trazer esses amores, essas paixões, o céu se torna mais vasto e vazio. E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. Então aqui ele mostra que ele não faz muita coisa para mudar sua realidade. É mais a questão de aceitação, é o período de aceitação dele. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo, já não oprime, assim a paz destroçada. Com esse mesmo espírito de agitação do dia a dia, das coisas ruins acontecendo, ele já não se sente mais oprimido. Ele já entrega e fala, minha paz está destruída. Mais uma vez ele se questiona, vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Então aqui ele pergunta, isso vai durar quanto tempo? Vai se extinguir amanhã? Vai se extinguir no amanhecer, né? Se na cor do galo é amanhecer, com a cor da aurora. Vai durar por mais quanto tempo? E essa rosa definitiva, ainda trazendo referência à rosa do povo. Então ele se questiona se aquela angústia durará para sempre ou acabará ao amanhecer. A rosa, que é símbolo de transformação, se mostra presente, mesmo sem tanta força. Então, mesmo que ele não se sinta na obrigação de trazer esperança ao povo, a poesia dele é utilizada como informação. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos, e sem alma, corpo é suave. Então aqui ele fala que a imaginação que até então alimentava suas obras, e agora não, agora ele via a realidade. Nesse mundo perene e trânsito, a palavra, junto com a realidade, se deixava levar e se perdiam no trânsito da situação que acontecia, desprovida assim de alma. Então é isso, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Lembrando que nossos podcasts serão lançados toda quinta-feira. Caso você tenha alguma dúvida referente ao poema, referente ao livro, é só nos procurar nas redes sociais, Projeto Abrace um Autor, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos que farão vestibular neste ano, que nós traremos todas as quinta-feiras nas nossas plataformas podcasts referentes à obra. Muito obrigada e até mais. Tá, mas e o autor? Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira do Mato Dentro, ou simplesmente Itabira, no interior de Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. O Drummond era filho de uma família de fazendeiros em decadência. Ele estudou no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, e depois em um colégio em Friburgo, um colégio jesuíta chamado Colégio Anchieta. Nesse colégio, quando ele enfrentou um professor, ele foi expulso por insubordinação mental. Na verdade, o que aconteceu foi que o professor leu as notas em voz alta e, quando disse a nota do Drummond, disse que tinha dado a nota por comiseração, que significa piedade. E o Drummond disse que não queria nota por comiseração, nota por piedade, e sim uma nota justa. E aí os jesuítas então pediram para o Drummond se retratar. Se ele não se retratasse, ele ia ser expulso. Ele foi, se desculpou, se retratou, e mesmo assim, mesmo tendo se desculpado, ele foi expulso do colégio dos jesuítas. Por insistência da família, ele terminou a faculdade de farmácia em 1925 pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele não exerceu a profissão. Ele começou a carreira de escritor no Diário de Minas, junto com adeptos do modernismo mineiro, que ainda estava bem no início. Quer saber mais sobre o Drummond? Acompanhe o nosso próximo podcast literário na semana que vem. Até breve. E muito obrigado! Projeto Abrace um Autor apresentou Podcast Literário. Apoio Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.